Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, como sempre, com muita alegria, muita esperança, muita gratidão a Deus por mais um dia, a nossa pílula do nosso amado Evangelho. Graças ao bom Deus e sua boa vontade que compartilha essa mensagem, estamos em mais de 100 países, todos os dias. E com muito carinho, gente, com certeza com muito carinho que a gente está junto novamente. Olha, antes da gente começar, deixa eu externar a minha grande alegria. Ontem à noite estivemos em São Paulo para participar do programa da Rede Brasil de Televisão, a RBTV, né, o programa Papo VIP, para falar sobre as pílulas do Evangelho em um programa sobre a fé. Muita gente não teve oportunidade de assistir, mas foi um programa muito bacana, muito legal. E vai reprisar no domingo. Depois, no domingo, eu passo para vocês o horário direitinho e como acessar, tá? Mas eu fiquei muito contente porque foi a primeira vez que a gente falou para o Brasil todo, através de uma emissora de televisão, sobre as pílulas do Evangelho. E o mais bacana de tudo é que minha querida Amanda, apresentadora, já recebe as pílulas há muito tempo, né, de amigas do Japão, que estão nos Estados Unidos, em Los Angeles, mostrando a universalidade das pílulas. Eu fiquei tão feliz. Muito contente. Aí cheguei lá, o pessoal da produção todo já tinha recebido com insígnia. Que legal, né? Que coisa boa no final. Os artistas que participaram conosco quiseram também se cadastrar para receber as pílulas do Evangelho. Enfim, cada vez mais a mensagem do Cristo se espalha pelos corações humanos, vencendo todos os tipos de barreiras, né? E que a gente continue juntos, semeando essa luz por toda a humanidade. Que bom, que a gente possa divulgar cada vez mais. Meus amigos, na nossa pílula de hoje, eu queria conversar com você sobre um assunto muito especial. Coerência, congruência, ser coerente, ser congruente. Ser uma pessoa capaz de realmente dar testemunho daquilo que a gente diz, sente, pensa e faz no dia a dia. Que é difícil, né? É muito mais fácil a gente falar uma coisa e fazer outra, pensar uma coisa e sentir outra, do que a gente ter essa congruência, essa envergadura moral que nos leva a construir um mundo melhor a cada dia a partir do alinhamento, né, do que a gente sente dentro da gente mesmo. Madre Teresa de Calcutá, essa gigante do amor, disse certa vez em uma de suas inesquecíveis frases que mais importante do que amar é como se ama. Presta atenção nessa frase. Muito mais importante do que se amar é como se ama, é a quantidade da gente mesmo que a gente coloca em cada ato de amor. Porque isso é importante, né? Não adianta a gente simplesmente amar e falar, eu faço isso, eu faço aquilo outro, se de repente a gente faz para os outros, por exemplo, faz para parecer uma incongruência, e a gente não se doa, não dá-se de si mesmo, né? A gente não dá da própria alma, do próprio carinho, do próprio amor. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Mahatma Gandhi, outro também gigante do amor, né, da sabedoria, da paz, chegou a dizer certa vez, né, que um não dito com convicção é bem melhor e mais importante do que um sim meramente dito para agradar por conveniência, para evitar complicações. De novo, Gandhi fala da importância da gente determinar limites, né, sendo congruente moralmente. Aliás, a frase é dele, né? Você conhece um ser humano poderoso pela sua capacidade de ser congruente com aquilo que pensa, aquilo que diz, aquilo que sente e aquilo que vive, aquilo que faz. Então, meus amigos queridos, para que a gente possa construir uma vida melhor, a gente tem que aprender a dizer não com firmeza e amor para tudo aquilo que não faça sentido mais para as nossas vidas. Não adianta, né, a gente falar uma coisa com a boca e dizer outra com as ações. Por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu quero ser feliz, e fala para todo mundo que quer ser feliz, mas age de uma maneira infeliz, envenenando o próprio corpo com um monte de drogas, envenenando a mente com um monte de lixo tóxico. Como assim lixo tóxico, Ricardo? Mágoa, o que é? Um lixo tóxico. Intoxica o corpo, intoxica as relações sociais, intoxica tudo. Mágoa, guardar raiva, rancor. Se você diz que quer ser feliz, tem que ser congruente, não é não? Não adianta ficar guardando essas coisas. Mas eu quero sucesso profissional, eu quero crescer, sei lá, né, na minha vida material em todas as áreas, de uma maneira honesta e justa. Mas na primeira oportunidade, passa a perna em alguém. Na primeira oportunidade, fala mal de uma pessoa só para poder crescer. Ora, mas que incongruência é essa? Fala uma coisa, mas faz outra. Então, gente, é aquilo que Madre disse, não adianta a gente fazer o bem e até fazer coisas, a gente tem que se doar de verdade enquanto a gente faz.
Essa congruência moral que Gandhi nos convida a ter, né, dizendo não para aquilo que não faz sentido para as nossas vidas, mesmo que isso nos incomode, para não ter que falar o sim da conveniência social, exige de nós uma autopurificação interior. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho te convida hoje, né, hoje, nessa terça-feira, a pensar: você tem sido congruente com a vida feliz que você deseja ter? Você tem sido congruente, tido atitudes e posturas congruentes com a vida de harmonia que certamente você também deseja ter? Sério, sério, seja sincero com seu coração. Eventualmente, as respostas de incongruência, os sinais de incongruência que você encontrar, não é para você ficar triste, é simplesmente para, num processo de autoconhecimento, inclusive de autoaceitação, compreender qual é a parte da sua personalidade que precisa ser trabalhada imediatamente, antes que ela te engane, porque nós temos essa habilidade de nos enganar, não é verdade? A gente tem uma habilidade enorme de se enganar para alcançar os desejos do nosso ego, fingindo que algumas coisas estão sendo, sim, congruentes e alinhadas, quando na verdade não são. Então, meus amigos, nada dessa história de pais incongruentes, maridos, esposas incongruentes, que falam uma coisa no meio social, mas são outra dentro de casa, líderes religiosos que são uma coisa na hora que estão nas suas instituições religiosas e outra dentro da própria família, nada de ser pessoas, né, que vivem de uma forma para o mundo, mas aos olhos de Deus e principalmente da sua própria consciência. Se a gente for pensar, são pessoas incongruentes que infelizmente sequer conseguem confiar em si próprias, né? Porque não estão se entregando de verdade àquilo que fazem. Lembrando de novo nossa amada Madre Teresa de Calcutá. Não é o bem que a gente faz ou a quantidade de bem que a gente faz a diferença. É a entrega, é a veracidade, é a intensidade com que a gente faz isso. Nem que para isso, relembrando Gandhi, nós tenhamos que dizer não com convicção para muitas coisas que nos incomodem, porque é muito melhor do que o sim da conveniência simplesmente para agradar as outras pessoas. Lembremos-nos sempre, né, meus amigos queridos? Não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a própria alma. Fala extraordinária de Jesus. Luz e paz para o seu coração, que você tenha um dia maravilhoso, libertando-se das incongruências que te afastam da sua melhor versão de si mesmo, vir à tona em todos os instantes da sua existência. Obrigado mais uma vez por multiplicarem, compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho por todas as partes do mundo. Que bom, e obrigado também à Rede Brasil por ter feito esse convite, à minha querida Amanda, né, por ter aberto esse espaço para a gente estar juntos, cada vez mais conectados com essa proposta de amor universal. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, e até breve, até muito, muito breve, com mais congruência e amor em tudo aquilo que a gente faz.